Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Muito feliz de estarmos começando esse projeto, Contos de Famílias, Cultura e Informação. É um projeto que tem o apoio institucional da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, e ele foi feito com base no livro Nas Tramas das Famílias. Para quem não me conhece, eu sou a Rosa Scarlett, sou escritora, sou roteirista, sou assistente social, tenho agora 18 anos de experiência profissional trabalhando em varas de família, também já trabalhei em varas de infância, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e foi exatamente a minha experiência profissional como assistente social, mas esse gosto pela escrita que eu venho desenvolvendo há alguns anos, que me possibilitou começar esse projeto, né? Que me possibilitou escrever esse livro. Foi um livro que demorou anos até ser concluído. Eu também já há muito tempo que eu quero fazer esse projeto, tive essa oportunidade. São historinhas, todas elas fictícias, com base nessa minha experiência, né? E aí a ideia do projeto, né, é a gente poder levar um pouquinho dessas histórias aqui para o YouTube, democratizar a literatura, mas também a informação, né? Então, cada semana, cada dia, né, cada data, são 2 encontros por semana, nós teremos a leitura de um conto e o comentário de uma profissional muito experiente. Eu convidei um time maravilhoso. Hoje a gente está aqui com a Aparecida, evangelista. Eu vou pedir que ela se apresente, fale um pouquinho sobre ela para a gente começar. Olá, boa noite. É um prazer poder estar aqui com vocês, né? E principalmente com a Scarlett. Muito obrigada aí pelo convite, né? E a honra de estar aqui contigo no primeiro encontro, né? Então, eu sou a Cida, assistente social, e também, como a Scarlett estava falando, né? Com uma experiência de trabalho, né, no Poder Judiciário, junto às varas de família, foram 15 anos, né, são 22 anos de trabalho, quase 23, né, e desses quase 23 anos de trabalho, 15 deles foi junto, né, com as questões ligadas à vara de família. Também, né, atuei depois, né, com a parte administrativa, com servidor, infância e juventude, violência doméstica, e com a vara criminal, né, estando na VEP, na Vara de Execuções Penais. Então, é um prazer poder estar aqui, né, e a gente poder trocar, conversar um pouco, né, sobre uma questão que afeta, né, e que é nosso afeto, que é a família. Isso. Então, eu vou contar um pouquinho, né, como surgiu o livro e como surgiu também um pouquinho a ideia do projeto, né? Esse livro eu não tinha a ideia de eu quero escrever um livro sobre minha prática profissional. Ele surgiu de uma situação do trabalho, né, que acabou me levando a escrever essas histórias. Estava eu e minha amiga querida, que vai ser uma das pessoas que vai falar aí nessa programação, Márcia Andréia, conversando sobre os nossos processos, e pode ser que tenha participação aí do meu cachorro, tá, gente? Estou em casa. Participação especial. Mas estávamos conversando sobre nossos processos, a gente pediu a juíza e o grupo que trabalhava com mediação, né, para atender alguns processos, o pessoal do Sejus, que atendeu alguns processos
que tinham adolescentes, né, e que tinha uma situação que a gente via que era muito ampliada, né? Além do conflito, assim, tudo era visto de uma forma muito maior do que parecia. E aí, nisso que a gente conversou com a juíza, conversou com a equipe do Sejus, que a gente não trabalha com mediação, né? A gente faz outra coisa que é o estudo social, que daqui a pouco a Cida vai explicar o que é. A juíza falou assim, né? A doutora Milene falou: então, para o pessoal da equipe dela, fala para as assistentes sociais ajudarem vocês, né, a fazer essa programação junto com os adolescentes. E a gente sentou e começou a pensar em algumas dinâmicas que seriam interessantes, né? A gente achava que eles precisavam passar por não por uma experiência de mediação, não, mas por algum trabalho de grupo e que pudesse, inclusive, ser fora do nosso atendimento, seria um espaço deles de reflexão. Foi uma experiência bem interessante. E aí, nisso que a Márcia está me contando a história, eu estou escrevendo e tal, e aí surgiu o conto que eu vou falar hoje, que são As Baratas do Vovô Onofre. Bom, virou... As pessoas gostaram, os adolescentes gostaram, e acabou virando... As pessoas falando, escreve outra e tal. Eu mesma fui tendo ideias, e aí veio a história de escrever os contos com uma linguagem, né, que é no sentido de que a gente possa entender o que acontecem, né, situações que chegam ao judiciário, as varas de família, mas numa linguagem que qualquer pessoa possa entender, né, sem necessariamente ter uma formação em direito, ou em serviço social, ou em psicologia, porque são questões das nossas famílias, das famílias brasileiras, né? E daí a ideia também de escrever contos e não romances, né? Porque os contos é isso, né? É uma historinha curta e que às vezes parece que são duas histórias, e aí você vai ver que tem ali um foco, né? Eu até... Uma coisa que eu fiz foi não terminar assim, muito fechadinhas as histórias. Agora aconteceu isso, foram felizes para sempre. Porque isso é representativo do nosso trabalho e também da vida, né? A gente escreve um relatório, entrega e você não sabe. A gente faz uma série de orientações com as pessoas e a gente não sabe se as pessoas vão, né, considerar, se o juiz vai dar uma decisão que tenha a ver, né, que vá no sentido do nosso relatório. E a nossa vida é assim mesmo, a gente pensa em fazer alguma coisa, não sabe se vai ser mais ou menos naquele caminho. Então, hoje eu vou começando por aqui, quero não demorar muito, porque... E a ideia desse projeto, quando surgiu um edital, né, da Secretaria de Cultura, né, foi assim, gente, porque eu pensava assim, seria tão bom se além dessas histórias pudesse ter uma profissional experiente comentando. Eu cheguei até a pensar em fazer uma segunda edição do livro com isso, mas quando me veio a ideia do edital de fazer essa série de vídeos, eu falei, gente, isso é muito melhor, porque fica no YouTube, todo mundo pode ter acesso, você não precisa necessariamente comprar o livro, né? Quem quiser, ótimo, mas são 10 contos, então não é o livro todo, mas acho que dá para a gente pensar bastante, tá bom? Vou começar a leitura do conto para não me estender mais. O livro é esse, tá? Nas Tramas das Famílias. E o conto que a gente vai ler hoje é As Baratas do Vovô Onofre. Havia uma família que era formada pelo vovô Onofre, sua esposa Odileia, a filha Fernanda e os netos Camila e Davi. Fernanda havia se separado de Gustavo, pai das crianças. Vovô Onofre era aposentado. Como o vovô tinha muito tempo, cuidava bem de sua família e observava tudo na casa com um amplo olhar. Um dia, vovô Onofre viu uma barata gigante e quase morreu do coração. Falou com sua esposa Odileia.
Ela resolveu telefonar para a filha Fernanda, que estava no trabalho. O telefone chamava e ninguém atendia. Vovó foi ficando preocupada e pensava falando alto. E agora? O que fazer com as crianças até a dedetização chegar? O pai, vovó Odileia, pensou: vou ligar para Gustavo. Ele é o pai e tem que fazer alguma coisa para proteger as crianças. O pai chegou rapidamente, muito nervoso, colocou Camila e Davi no carro e esbravejou para toda a vizinhança ouvir. Vou pedir a guarda, vou falar com o juiz, que num lugar sujo como esses, meus filhos não ficam mais. A vovó ficou desesperada e correu para falar com o marido. Mas vovô Onofre não ouvia. Ele estava transtornado. A essa altura, ele já tinha ligado para todas as empresas de dedetização e todas diziam: baratas gigantes, não atendemos. Quando Fernanda telefonou para a mãe, chorou muito ao saber do ocorrido. Afinal, ela poderia perder a guarda dos filhos por causa das baratas gigantes. Fernanda reclamou. Mas, mamãe, eu faço faxina todo sábado. A culpa é da senhora que deixa as crianças comendo biscoito na frente da televisão. E vovó Odileia, muito chateada, respondeu: a culpa é do Gustavo. Se ele pagasse uma pensão melhor, você poderia largar o emprego e olhar seus filhos. Enquanto isso, Camila e Davi choravam na casa do pai, sem nada entender. Fernanda pediu para sair do trabalho mais cedo e foi direto para a Defensoria Pública, sem sequer telefonar para Gustavo. Finalmente, vovô Onofre conseguiu, por telefone, falar com alguém na Secretaria de Saúde. Com muita má vontade, a pessoa do departamento respondeu: no Brasil não existem baratas como essas. O senhor deveria ligar para a Presidência da República. Depois de vovô Onofre muito insistir, o funcionário passou para outro setor, passou para outro, e finalmente alguém se dispôs a ver o que acontecia naquela casa. Quando chegou à casa do vovô Onofre, o funcionário nada via, nem de sujeira, nem de baratas gigantes. A vovó Odileia resmungou: eu também não achei. Só eu acho com os meus olhos geniais. Vovô pegou uma lupa com uma lente de aumento muito potente e mostrou pequenas baratinhas. O funcionário, entre risos, viu e constatou: ah, vovô, com essa lente, realmente elas ficam gigantes. E agora eu vou deixar a Cida para fazer um comentário sobre o conto. A gente, pensando, né, a partir da nossa atuação profissional, né, essas baratas do vovô, né, a primeira coisa, né, que vai ocorrendo assim, porque são várias questões que ele contém. Então, vou começar antes, né, de entrar na análise, só explicitar um pouquinho o que a gente faz, né? Porque são assim, né, essas tramas familiares, né, se tornam dramas justamente, né, pelas posições que as pessoas tomam diante dos fatos, diante da situação ocorrida, né? A gente vai vendo aí cada personagem, a forma como ele reage, né? E age em relação à situação. Então, quando isso é transformado numa ação judicial, né? E como está aqui dizendo, é questão de família, ela vai para um juiz da vara de família. E ele, né, além da documentação toda que tem no processo, os juízes vêm se utilizando muito do trabalho, do apoio
de uma equipe técnica, né? E dentro dessa equipe, o assistente social é um dos profissionais, né? Que está ali oferecendo o seu saber especializado para assessorar esse juiz. Então, recebido o processo, o que, que a gente vai fazer? Né? Ele vem com uma determinação, que a gente fala assim, de uma demanda, né, por parte dos operadores de direito. Quem são? É uma linguagem que a gente usa. Quando a gente fala operador de direito, a gente está falando do juiz, né, do promotor e do advogado ou defensor público, né? Porque a pessoa, para abrir um processo, ela precisa ter um representante legal, né? Um representante aí que vai estar apresentando o que ela está querendo para o juiz. Aí pode ser um advogado ou um defensor público, né? Que nada mais é quem é o defensor público, o advogado que vai estar te atendendo, só que quem paga, né, pelo serviço dele é o Estado, né? Não é você. Tá? Então, quer dizer, aberto o processo, o juiz viu lá, essas baratas do vovô têm que ir para o serviço social, porque eu não sei muito bem como é que a gente vai lidar com essa questão. Não está muito claro, né, o que se quer aqui, o que está acontecendo, eu preciso entender melhor. Antigamente, se aplicava a lei e pronto, né? Hoje, se tem uma ideia que é preciso entender melhor os processos que acontecem dentro, né, das famílias, com as pessoas. Então, não é simplesmente, né, cumpra-se. Às vezes é necessário que se entenda para que a decisão se aproxime o máximo possível daquela realidade e possa ser cumprida. Né? Então, por isso, né, vem a utilização aí desse saber que não é do direito. Então, chegou aqui a situação, né, do vovô Onofre para a gente avaliar. Nós vamos fazer esse trabalho por meio do estudo social, né, que em geral, é assim que o juiz manda, ao estudo social. E o que é o estudo social? Né? É a metodologia do trabalho do assistente social. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler o processo, é o primeiro passo para conhecer a situação sobre a qual ele vai intervir. A partir desse olhar inicial, ele vai traçar os objetivos do trabalho, vai planejar a intervenção, ou seja, vai prever o porquê, o para quê e o como esse trabalho vai ser realizado. E aí vai se utilizar de vários instrumentos técnico-operativos, né? Ou seja, de que maneira a gente vai fazer? Então, vai realizar entrevista, visita domiciliar, visita institucional, né? E outros vários instrumentos que a gente tem, como um momento assim de orientação, encaminhamentos, que podem acontecer durante, né, o trabalho. Aqui, né, a gente percebe ali que a família foi buscando, né, algum apoio. Então, vamos começar aqui a casar um pouquinho o que a gente faz com o que a gente ouviu. Né? Então, a gente tem aqui uma confusão gerada, porque o vovô Onofre localizou baratas gigantes na casa. Né? Uma metáfora que a gente percebe aí para questões cotidianas desse mundo privado, né? E que hoje, né, na contemporaneidade, já não está tão privado assim, tá? Porque, né, antes ficava no ambiente doméstico, as pessoas conversavam entre si, nem sempre resolviam, não. Né? A gente também não vai se iludir que as questões eram resolvidas ali. Mas se ficava ali no âmbito doméstico, né? Se fechava a porta para o vizinho não saber o que estava acontecendo na sua casa. Hoje não. Né? Em tempos de Big Brother, né? De Facebook, olha só como é que eu sou antiga, de Facebook, que o povo está aí, é Instagram, Twitter, TikTok, né? Essa vida privada já não é mais tão privada, né? Ela vai se tornando pública. Porque o vovô, a gente já percebe logo que ele pega o telefone e vai ligando, quer dizer, vai publicizando essas baratas enormes que surgiram na casa, né? E que está ali na família.
A vovó, preocupada, né, imediatamente, então, o que a gente vai fazer? Tem 2 crianças aqui, a gente não pode deixá-las aqui, no meio com essas baratas, né? O que se busca? Aí vamos pedir socorro à mãe da criança que não atende lá o telefone, porque provavelmente estava longe dele, atarefada, né? Porque como a gente viu trabalhando, e nisso ela consegue falar com o pai, que já não morava na mesma casa, mas ela consegue. Esse pai vem, né? E aí, né, tem uma coisa que a gente vai pensar. Ele seria, né, uma rede de apoio para o cuidado com os filhos, né? Porque em geral a família, né, ela vai se virando, né, com as suas coisas. E aí esse pai deveria ser essa rede de apoio, né? E quando ele chega, na verdade, ele meio que se torna uma ameaça, né, a uma tranquilidade aparente ali daquele grupo, né, que parecia viver ali num equilíbrio e numa tranquilidade. Então, esse pai grita para a vizinhança toda e publiciza mais ainda a situação de que tinha lá baratas na casa e que os filhos não iam ficar ali e que ele ia, né, então buscar a guarda, ou seja, ia buscar o poder judiciário, a intervenção de fora, né, para poder assumir esse cuidado e privar, né, e livrar, na verdade, as crianças daquele ambiente que estaria sendo nefasto, né? E aí, então, o que acontece? Quando a mãe fica sabendo da situação, quer dizer, esse pai veio aqui agora, ele vai tomar conta, e como é que vai ser, né? Eu também vou lá. E antes que ele fosse, ela vai, então, buscar esse representante aí, o defensor público, para intervir e ela pedir essa guarda, né? Nesse meio, a gente tem as crianças que estavam ali sem entender nada, todo mundo, o pai e a mãe meio que brigando, a vovó meio confusa com as baratas e o vovô afirmando que as baratas estavam lá e eram uma ameaça. Né? Essas baratas são uma ameaça, tá? E aí a gente percebe uma busca dessa família por solução, né? E uma delas, e aí ela vai encontrando um monte de não, não é aqui, é ali, e aí vai sendo empurrada e jogada, como tantas outras famílias que buscam apoio, né, na rede de equipamentos comunitários, né, e sociais, ou seja, né, nas políticas públicas. E que a gente percebe, observa aí um desmonte, né, uma fragilização, uma inexistência dessas políticas. Né? E uma outra coisa que aparece, que chama a atenção aqui, né, nesse conto, é a questão assim, da busca de um culpado para a situação. Né? A culpa é sua que não limpou a casa, né? A culpa é sua que não ajuda aqui, né? E sempre assim, né? Quando as coisas acontecem, essa culpabilização aparece. E um outro dado importante aí é a ausência também de diálogo, né? Porque o pai publiciza, vou lá buscar a guarda, a vovó acredita na visão do vovô, no amplo olhar do vovô, ela não questiona isso, e aí a gente pode fazer uma leitura, talvez, de uma relação de uma família tradicional, em que o homem tem, né, a palavra e a mulher fica quietinha, né, e concorda, não pode discordar. Ela vai discordar lá quando o funcionário diz, ó, a pessoa aparece, alguém vai socorrer essa família, e esse alguém aí pode ser o assistente social, né? Que nesse momento vai fazer a leitura, né? E vai estar trazendo e buscando entender essas perspectivas. Então, o nosso trabalho, na verdade, aqui qual é? Né? É ir desvendando essa situação e apresentando, né, para o juiz, o promotor, né, o advogado, porque todo mundo vai ler o documento que a gente vai produzir e para a própria pessoa, né, quem é essa família, quem são essas pessoas, qual o território em que ela vive, em que condições, né, econômicas, social, habitacional, cultural, né, para que se pense, então, no melhor encaminhamento com relação a essas crianças.
com relação às crianças, o que você vai se ver? Esse ambiente, né, é protetivo? Não é protetivo? Quais os investimentos necessários para o desenvolvimento integral dessa criança? Quem vai dizer isso não é a assistente social, ela vai dialogar com essa família para que se desenhe, se construa o melhor planejamento possível, né, para o bem-estar dessas crianças, né? Ou, como a gente costuma, né, na linguagem jurídica, os incapazes, que são as pessoas que não conseguem ou não, por alguma questão, ser responsável pelos seus atos diante da sociedade, né? Ainda precisam de alguém que responda. Então, a gente inclui aí algumas pessoas com deficiência severa, né, idosos, bem idosos, né, que não tenham aí condições aí de estar se gerindo como exemplo, tá? E assim, para estar fechando, eu não sei como é que está aí o tempo, né? Vamos lá. Vamos embora, que eu estou adorando. Então, vamos lá. Na verdade... Tem coisa que você falou que nem eu tinha pensado. É? Opa, então vamos trocando. Quer dizer, aí a gente vai parar, né, numa coisa que é a perspectiva de quem vê, né? Então, você tem aqui a perspectiva profissional, que não é uma perspectiva de um machismo, né? É baseada assim, eu estou vendo aqui na aparência, né? E aí a linguagem que a gente usa no nosso documento é sempre na primeira pessoa do plural ou na terceira do singular, né? Que eu não falo eu, porque quando a gente escreve ou faz uma análise profissional, está ali presente, né? E no serviço social, 3 dimensões sérias, e uma delas é a teórico-metodológica, né? A gente estudou, então tem os autores que contribuíram para que para que eu pudesse estar olhando para essa história, né? E ter levantado e elencado essas categorias e essas questões que a gente levantou, né? Não é uma coisa da minha cabeça só, né? A gente buscou estudar para isso, né? Foram 4 anos e meio de universidade, mais um monte de outros cursos, né? Que a gente tem que estar fazendo quase sempre, se atualizando para poder dar conta com qualidade de um trabalho que tem muita responsabilidade, porque a gente lida com a vida e com as histórias das outras pessoas, né? O que a gente escreve e apresenta vai estar ajudando a decidir aí os rumos, né? Da vida, no caso aí de 2 crianças que foram retiradas, né? E aí importante também estar destacando o delírio coletivo meio que acontece aí nessa família, né? E eu creio que principalmente por falta mesmo de dialogar, porque quando o camarada pergunta, olha, eu não estou vendo essas baratas, né? E aí a avó imediatamente, que também não estava vendo, nem eu, mas até então ela não assumia isso, né? Nem eu estou vendo, né? E aí o vovô revela, né, de onde vinha o olhar amplo dele. Ele tinha lá uma lupa que ampliava as questões. E muitas das vezes é essa lupa que no dia a dia da família amplia questões, né, que são miúdas e que poderiam ser resolvidas ali, mas que precisa da intervenção aí do judiciário. E essa reflexão não vai se dar na audiência com o juiz, porque na audiência com o juiz vai acontecer a sentença, né? É uma oitiva, quando acontece ou não, mas é por meio do documento que o assistente social preparou, né? Que ele vai fazer o quê? Aquela aproximação do operador de direito com o histórico e o contexto dessa família que está ali buscando alcançar, né, uma solução para a sua questão, né, uma questão de âmbito privado que foi trazido a público, né? E uma outra questão importante assim que eu creio interessante de se pontuar é que em vara de família, né, diferente de outras varas, né, da infância, por exemplo, é que o privado, né, é a família que abre o processo e vem buscar a intervenção do público.
né? Não é, o juiz ele não vai na tua casa, né, se não tiver uma ação lá com teu nome, com teu endereço, se você não provocar, aí é o que a gente fala, né, não provocar o judiciário, não vai acontecer essa intervenção. Né? E muitas das vezes, assim, ela acontece pela provocação de uma pessoa. Ali, no caso, a mãe foi procurar a defensoria. Então, ela provocou, né? E o pai vai entrar nessa história, quer dizer, embora ele tenha ameaçado lá, ele vai entrar nessa história por conta dessa atitude dela, né? E aí, de fato, uma questão do âmbito privado, que poderia ser resolvido ali dentro de casa, se torna pública, né? Porque um agente público, e aí não vai ser só um agente, olha que coisa, Luca, a gente quer a decisão do juiz, mas vários agentes públicos vão se envolver nessa história, e esse enredo, né, vai crescer mais, porque além do juiz, aí vem o promotor, né, o Ministério Público, vai estar lá o advogado, o defensor, o oficial de justiça que vai levar a intimação, né, e aí a gente vai ampliando esse leque. E aí vem o assistente social também aí com a sua ação. Então, assim, na sala do serviço social que muitas das vezes você vai chegar por uma determinação, né, é que você vai ser ouvido. É que você vai poder dizer o seguinte, ó, eu uso uma lupa para ver essa questão aí que está enorme, essa baratona que está aí, né? Ela está assim por conta da lupa que eu uso. E aí a gente, então, pode, de fato, refletir, conversar, orientar e construir o melhor encaminhamento para aquilo que eu fui buscando para o outro decidir. E aí eu descubro que sou eu que tenho que segurar o lápis e continuar escrevendo a minha história. Né? Então, assim, não sei se eu trouxe. E esses dados, né, recolhidos, tudo isso aqui que eu fui falando, né, se eu tivesse que construir um parecer, iam entrar esses pontos aí que a gente trouxe. Quem é o vovô Onofre, né, a sua família, né, quem é a Fernanda, né, quem é o Gustavo, como que a Camila e o Davi estão nessa casa, onde é que essa casa está, que território é esse, que bairro é esse, se tem rede de serviços, se não tem, se essas pessoas, né, estão no emprego formal, que oferece plano de saúde, possibilidade de aposentadoria, se tem profissão, né, essa inserção no mercado de trabalho, né, e se essas crianças, né, estão numa escola, como é que aparece essa situação na escola, se não aparece, em que outras redes, né, elas frequentam, como é que a política pública chega nesse lugar, se chega com uma força coercitiva, com um helicóptero, né, o pessoal armado e tal, ou se chega por meio, né, de um posto de saúde, de creches, de espaços coletivos de lazer. Isso que a gente vai estar colocando e trazendo aí para o juiz poder, por meio desse olhar mais amplo, entender quem é essa família e como que esse artigo que ele vai lá sentenciar poderá ser cumprido da melhor forma. Acho que é isso, Scarlett, né? Como você tem experiência de família, complementa aí. Não, eu adorei, assim, tinha as coisas assim que nossa, eu fiquei pensando muitas coisas, é uma coisa assim que você falou, né, que você já foi falando assim, que a gente estuda, né, porque as pessoas imaginam que a gente às vezes fala alguma coisa da nossa cabeça, né, ou nossa visão pessoal, né, então, assim, muitas vezes que eu falo para as pessoas que eu sou assistente social, as pessoas falam assim, você vai nas casas, né, que está falando da visita domiciliar. E não necessariamente, esse era um caso que caberia, né? Vamos ver como é que é essa casa, né? Mas não necessariamente, assim, numa breve conversa, e talvez a Fernanda até viesse com algum papel lá da secretaria dizendo que não tem nada, você já tem a noção de que pode ter outros problemas e que certamente existem, tanto que já estava todo mundo tão, né,
nas últimas, que um já tomou o filho, a outra saiu do trabalho mais cedo, nem conversou com o ex-marido, né? O que o vovô fala, todo mundo acredita. Isso é uma coisa assim, muito. Eu gostei muito desse ponto que você ressaltou, né? De que ninguém questionou que. Será que tem essa barata? Né? E, por exemplo, é uma coisa que eu sempre oriento muito, assim, chegou com uma marca roxa. Pergunta o que aconteceu, porque pode ter voltado, né? A gente vai ter um dia que vai falar de convívio familiar, a Márcia vai trazer mais disso. Pode ter tomado, né, ter sido alguma situação de agressão lá na casa do pai ou da mãe, onde foi visitar, mas não pode ter caído da bicicleta. O que aconteceu que a criança voltou com a marca roxa, né? Um machucadinho é machucado que alguém machucou ou foi picada do mosquito? Né? E aí até bate com a questão das políticas públicas aí que você está falando. Né? Esse local é um local que tem cuidados, né? E também, ao mesmo tempo, dessa família, como que caiu da bicicleta, botou um gelo, ou devolveu a criança chorando na mesma hora, porque aí também tem essa parte de como que a gente lida, né? Com as questões que chegam na nossa família, né? Até você fala. Não, é isso mesmo, né? É como com que perspectiva, com que eu vejo, qual é o meu interesse aí nessa história, né? Porque muitas das vezes é isso que a gente põe na frente, né? Que se põe na frente. E aí é o pensamento que eu estava falando, né? Levanta-se a poeira e depois se reclama que não está vendo nada, que não está enxergando, né? Porque está ali com uma confusão dentro do olho, né? Do furacão, né? E assim, eu só aproveitando que eu olhei o chat aqui, né, tá saudando as colegas, né, a Márcia Veríssimo, né, a Márcia Carneiro, a Jaqueline, que trabalhou comigo lá em São Gonçalo, né, muito bom. Boa noite aí, Rodrigo, Yasmin, que bom. Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui prestigiando. A gente agradece. E eu fico pensando também essa questão do avô, né? Porque como Sim. que ele acredita, né? Ele sabe que ele tem uma lupa, ele acredita nisso e ele faz esse tumulto todo, né? Como que está esse avô e ninguém percebe que talvez ele seja a pessoa que esteja precisando de mais apoio, de mais socorro nessa família. Talvez ele esteja pedindo ajuda de alguma forma, né? Exatamente. Isso aí pode ter sido o pedido de socorro dele. Eu não estou bem, né? Mas as pessoas ali enxergaram de uma outra forma, né? Quer dizer, como se ele estivesse fazendo uma grande revelação do coletivo, mas não falando dele, né? E no final aí acho que fica bem claro que a questão era mesmo com ele, né? Mas quantas questões isso deslindou, que estavam ali quietinhas. Pois é. As duas mulheres da casa, né, a mãe e a filha, começaram a entrar na questão da limpeza. Aí você já vê também muito dessa perspectiva, né, de que a gente já toma para a gente, né, a dona, né, mãe ou avó, né? Ai, mas não, eu limpo, não, eu fiz faxina. A coisa de se defender antes de ser acusado, né? Já sei que Exatamente. vão me cobrar alguma coisa, então já saio me Já estou me defendendo antes. defendendo, e o pai que simplesmente é cômodo para ele chegar ali e levar as crianças embora, ainda fazer a família passar uma vergonha, né? E E sem são uma participação efetiva, né? Porque ali é uma queixa, assim, quer dizer, se ele desse uma pensão melhor, né? Aí é que se revela, talvez, essa coisa de uma família com um olhar mais tradicional, porque é a avó que fala isso, né? Aí a Fernanda não precisava trabalhar, ficava em casa cuidando dos filhos, né? Pois é, tem muito essa pegada. A avó acha isso, né? Ele tinha que pagar uma pensão melhor, né? Como se fosse essa a única A questão da questão Fernanda, financeira que né, ficar em casa. deles. E da Fernanda está no mercado de trabalho, né? Alguém pode perguntar Exatamente. para ela se ela pode perguntar para a filha se de repente a filha não gosta de trabalhar, né? É verdade. Né? Não gosta do próprio trabalho, se ali não tem algum tipo de, né, de alegria, de realização, enfim.
E você quer trazer alguma... Acho que a gente não tem pergunta, né, aqui no chat. Se alguém quiser deixar alguma pergunta, alguma fala, alguma provocação, é o momento, né? E eu já vou deixando para pedir para Cida falar um pouquinho, né, se você ainda quiser complementar um pouco mais a sua fala, né, e até o que você pode trazer para as famílias, porque para a gente sempre pensar nesse espaço aqui, né, aproveitar assim, o que a gente pode fazer de diferente, né, para de repente nem chegar na justiça, né? Às vezes eu falo isso para algumas famílias com as brigas imensas, algumas têm todo esse sentido, e a pessoa tem que buscar sim, porque senão de outra forma ela não consegue direitos, fazer com que direitos de criança, de idosos sejam atendidos. Mas existem outras situações que eu falo assim, gente, vocês podiam, esse dinheiro que estão gastando com advogado, está viajando, está indo fazer uma coisa mais legal. O tempo que você veio conversar comigo, você podia estar no cinema, eu estou aqui que eu trabalho aqui. Você podia ter ido em outro lugar, não precisava ter faltado trabalho hoje, né? E, às vezes, eu ouvi uma coisa uma vez que foi um absurdo, que os pais, era uma coisa assim de conflitos, sem nada tão grave, mas eles conseguiram sentar, muitas vezes a gente consegue isso, né? Sentaram na minha sala e dialogaram, e, né, eu ali apoiando e tal, e a gente conseguiu fechar algumas ideias, com um atendimento muito feliz. E aí, por fim, eu falei, tá vendo, como é que vocês não conseguem falar se vocês estão aqui mais de 1 hora falando sem brigar, sem se agredir, sem nada? Aí a moça falou, porque você está aqui. Só se você for junto com a gente. Eu falei, não, aí também não. É que, na verdade, tem que ter uma tomada de consciência, né, de que você, de fato, é árbitro, né, da sua vida. Exatamente. Né? O outro pode colaborar, pode ajudar e ter coragem de buscar ajuda. Né? Existem situações, é isso que é importante a gente também estar pontuando aqui, que ninguém está dizendo que eu não vou mais, né, buscar o poder judiciário e tal. O que estamos, né, pontuando é que há questões que não precisa, né, desse terceiro aí, desse poder judiciário intervindo, né, se as pessoas conseguissem se olhar, dialogar, né, entre si e aí buscar caminhos, né, porque se percebe ações quando chegam para nós, né, de âmbito, de fato, ali do privado, e que é pai e mãe que tem que resolver, né? Só para dizer assim, é um exemplo, eu não vou contar o caso, tá? Só a natureza da ação. Né? Veio uma situação para o serviço social há um tempo para mim, né? Foi distribuído para mim, que era uma questão assim, pai e mãe discordavam com relação à escola que o filho iria frequentar. A mãe queria uma escola e o pai queria outra. Como eles não chegaram num consenso, botaram para o juiz decidir. Né? Então, vamos entrar na justiça, e o juiz que vai dizer qual é a escola, né, para o meu filho. Em nenhum momento. Né? Então, assim, a primeira questão que eu fiz, eu chamei pai e mãe juntos, nem pensei ali, né, se existia algum outro conflito, porque naquele momento fiquei estarrecida mesmo, né, com o tipo de demanda. E a minha intervenção com o pai e a mãe foi o seguinte: olha só, eu acho que eu não preciso nem fazer estudo social aqui nessa situação, porque se vocês não conseguem definir qual a escola que o seu filho vai estudar, vocês não têm condições de permanecer com a guarda dele. É melhor o Estado assumir. Porque imagina se ele precisar fazer uma cirurgia e vocês não chegam à conclusão qual hospital, qual médico, a criança vai morrer, não é? Porque vocês vão aí entrar na justiça, não é isso? Então é melhor o Estado já assumir de vez, e é isso que eu vou dizer para o juiz, então, que vocês não têm condição. Quero nem ouvir a história de vocês. Porque, na verdade, ali eu quis impactar, dar um susto, né? E aí um olhou para a cara do outro, mas e aí, o que a gente vai fazer, né? Falei, desiste da sessão e vão conversar. Vai lá visitar a escola que ele está propondo, vai lá visitar a escola que ela está propondo e mais. Leva a criança junto para ver se ela gosta, se ela quer também, sabe? Ouve seu filho. Né? Isso é uma questão que vocês têm que definir lá, não é ninguém de fora que vai definir
dentro da tua casa algumas coisas, né? Porque a educação dos seus filhos cabe a vocês, né? É um poder, né? É o poder Exato. familiar. Eu adoro falar isso, eu repito isso quase que como um mantra, né? Pai e mãe têm que ser as melhores pessoas do mundo para decidir o que é melhor para os seus filhos. E se Por vocês não aí. conseguirem decidir, alguém vai decidir no lugar de vocês. Então, Pois é, e decidam. aí vai decidir coisas que aí depois você vai dizer assim, mas eu não quero cumprir isso, né? Mas você veio buscar. E aí você vai ficar atrelado que se você descumpre, vai ser penalizado, né? Vai sofrer uma sanção também, né? Porque se for denunciado que não está cumprindo, Isso aí, né, o descumprimento de juiz, ordem judicial. exatamente, o juiz vai estar aí te sancionando, né? Então, assim, eu trouxe aqui, né, na verdade, uma historinha para a gente estar refletindo, pensando a história e deixando, de certa forma, aí um recado, né, para vocês, né, e para a gente pensando o nosso dia a dia, tá? Que é de uma coleção chamada Violência Não, tá? E o título dessa parte aqui, esse livrinho aqui, da editora Scipione, tá? A Minhoca e os Passarinhos. E a história, ela diz assim, olha, era uma vez uma minhoca que botou a cabeça de fora para tomar ar e deixou o rabo aparecendo do outro lado do buraco. De repente surgiram dois passarinhos, um pela frente, o outro por trás. Um agarrou a cabeça da minhoca com o bico, o outro agarrou o rabo, e cada um achou que fez um bom negócio. O que os passarinhos vão fazer, né? Eu mostro aqui, não sei se dá para ver a imagem, né? Mais ou menos, tá? Não sei. Aqui, ó, tá? Um de um lado, outro do outro aí, agarrando, né? A imagem. Primeira opção, partir para a briga. Cada um puxou o máximo que pôde para o seu lado. E a minhoca foi se esticando toda. Em qual bico ela iria ficar? Furiosos, os dois passarinhos começaram a se agredir. Entre tapas e bicadas, acabaram largando a presa, que tratou de escapulir. Adeus, gostosa minhoca! E o que restou foi olho roxo e inchado em cada um. Segunda opção, conversar. Em vez de brigar, os dois passarinhos conversaram para saber quem ficaria com a minhoca. Aquele que a viu primeiro, difícil decidir, o mais magrinho dos dois, mas eles têm o mesmo peso. Vamos tirar para o ímpar? Isso não é justo. Vamos cortá-la ao meio. É pequena demais. Sem entrar num acordo, os dois passarinhos foram dormir. A solução ficou para o dia seguinte. Como todos sabem, a noite é boa conselheira. Ou então, terceira opção, pedir ajuda. Estavam num beco sem saída. Então os passarinhos chamaram a dona coruja para decidir. A coruja ouviu um de cada vez. Depois de longas discussões com a coruja, eles decidiram deixar aquela minhoca em paz e procurar cada um comida em outro canto. Se dois não conseguem se entender, que tal chamar um terceiro? Então, assim, quando o laço vira nó, né, que são essas situações, os vínculos se fragilizam, né, e a dinâmica das relações estabelecidas, né, ficam vulnerabilizadas. Isso não é o fim do mundo, gente, né? Existem soluções possíveis, desde que se esteja aberto a se buscar, né? A fazer, a avaliar, a reavaliar, né? O que está sendo vivido na perspectiva de uma construção, de reconstrução, de relações mais saudáveis no dia a dia. Reflexões, né? Que esse conto suscitou para a gente hoje, né, que a gente pode estar pensando com que lente eu vou estar olhando, né, essas questões do meu cotidiano. Quem é que ampliou aquilo que era pequenininho? Será que ele está com alguma questão, né, e está tendo um delírio? Porque eu não estou conseguindo ver, né? E aí eu vou embarcar nessa, né? O que eu faço, né?
Então, qual é a minha perspectiva? É dizer, vovô Onofre, eu não estou vendo essas baratas tão grandes, cadê? Onde é que elas estão? Né? Mostra para mim. E aí ele ia fazer o que ele fez lá no final. Não, o meu olho vê porque eu tenho uma lupa que amplia tudo. E aí, quem sabe, nessa questão, não se chegaria aí, como disseram, vai procurar o presidente da República para resolver. Né? Não vai resolver. Não vai. Né? Pode gerar mais. Então, assim, assumir a direção, né, da vida e perceber que a felicidade, não, ela não está na outra pessoa, né? Nem nos bens materiais, nem numa imagem que se projeta, né? É reconhecer que o ideal não existe, que a gente projeta, quer alcançar, que a gente busca o melhor, né? Como diz o Galeano, né? Para que serve a utopia? Para que a gente não pare de caminhar, né? De buscar, né? De sonhar. E é isso, né? E se não é possível encontrar aí o caminho sozinho, né? Como a gente viu, ou no diálogo com o outro, vamos buscar esse terceiro imparcial. Mas depois de fazer outras tentativas, né? O judicial não pode ser o primeiro ponto, né? Aí tem uma questão. Você quer responder, Eu Cida, acho sobre assim, as isso? casas da família, você pode falar um pouquinho, né? Porque o que a gente percebe aí, eu posso falar assim, eu não fiz uma pesquisa, tá? Mas o que a gente observa da realidade, é uma questão empírica, que essa redução de judicialização não aconteceu, não, né? A gente ainda percebe uma busca grande pela decisão judicial, né? Mas, enfim, se Eu você acho que pode falar um pouquinho do projeto aí, né? eu vou te falar que eu não conheço em profundidade, Pois não. é, A gente não. tem, né, em alguns fóruns onde eu trabalho, tem. Mas eu gosto muito dessas iniciativas, a mediação também. Eu fico sonhando que algum dia a mediação seja feita fora da justiça, sabe? Lá na Defensoria Pública ou então nos escritórios de advocacia, para que nem vire um processo. É uma coisa assim que eu penso, né? Até onde eu sei, acho que a lei não permite isso, mas eu acho que essas iniciativas que, né, buscam reduzir os processos, né, para que nem vire um processo, são ótimas. A pena é que a gente não consegue ver isso, né? Por exemplo, tem uma equipe que é a equipe de Campo Grande, né, que atende Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, e a gente tem um número de processos enormes, embora cada vez mais, embora a gente tenha iniciativas como essas. Né? E a gente vê que lá atrás, foi até o início do livro, né, quando eu comecei a escrever essa história, que já tem vários anos, a gente até tentou fazer essa ponte com o pessoal do Sejus, que tal, não sei o quê. E quantos projetos a gente pensou, viajou na maionese, e assim, são tantos os processos, né, e existem juízes que são muito... que desejam muito também investir, né, nessas iniciativas, mas eu não vejo isso, que eu vejo é um crescimento cada vez mais, por cada vez menos pessoas levando as situações para a justiça, de família e até outras que não são de família também. Eu creio assim que os projetos, eles assim, quando acontecem no âmbito judicial, eles não têm o cunho de prevenção. Esses projetos tinham que ser realizados fora e não patrocinados, né? E dentro do espaço, porque quando você pensa neles dentro do espaço do judiciário, ele vem, na verdade, como uma profilaxia, né? Como para as questões que já estão ali. Que chegam ali, e não para se prevenir e evitar que se judicialize. Ela tinha que ser realizada fora desse espaço, anterior, né? Quando se judicializa, a pessoa já entrou, desculpa, Cida, nessa coisa do conflito, eu quero vencer. Já teve gente que meu relatório foi sugerindo fazer acordo, que era possível, e eu falar para a pessoa, vocês estiveram na mediação, por que vocês não aceitaram isso lá atrás? Sabe? Muito tempo atrás vocês teriam já resolvido isso. Mas a pessoa
naquela coisa, né, de querer vencer, né? E aí, Nossa, e aí, quando você cria ali dentro, né, é uma tentativa de tentar construir, né, alguma outra coisa que não passa, que não é a sentença, mas que na verdade talvez a sentença tenha que ser, ó, vocês vão ter que buscar esse acompanhamento lá, fazer terapia de família, participar do projeto X, Y, né, da Casa da exatamente. Família, não sei o quê, mas fora daqui, né? Ser acompanhado lá. Talvez a sentença tenha que ser essa, para que vocês próprios possam construir a vida de vocês, né? Uma Possam das estabelecer relações saudáveis e proteger essas crianças que vocês colocaram aí no mundo, né? uma das situações mais absurdas, né? A gente já está chegando ao final, mas eu queria trazer essa historinha que é fantástica. Foi uma demanda espontânea, uma advogada que eu atendi, que ela foi lá para conversar com a gente para ver em que vara ela entrava com o processo, se ia ser uma vara de proteção ao idoso ou se seria vara de família. E aí a gente... qual é o problema? Tá passando fome, né? Tá sem pensão? Não, tem tudo, não falta nada, remédio idoso tem tudo. Então é uma situação de que precisa de documento. Não, já está tudo resolvido. E aí a gente ia perguntando, e aí assim, não tinha muito. Está sofrendo maus tratos? Alguém bateu? Não. E aí assim, por que essa pessoa era a filha, né, que queria entrar com um processo em relação à mãe idosa? E, assim, mas ela não consegue resolver alguma situação de papel? Não, está tudo resolvido. O que é o problema, então? Não, que ela quer que o juiz... Porque aí tinha a questão da irmã, a irmã que não ia visitar a mãe. Assim, tá, mas então ela quer que o juiz determine uma visitação, é isso? Né? Seja obrigada a filha a visitar a mãe? Não, ela só quer que o juiz diga que a filha não vai visitar a mãe. E... eu não sei, parece que é o pai, né? A figura do pai, vocês duas estão erradas. E assim, é uma briga de irmã e a gente não tem como colaborar com uma situação dessas, né? A gente poderia até... ela quer um danos, né? Quer entrar com uma ação de dano. Não é isso. Uma irmã querendo que a outra tomasse um pito. E aí o pito tem que ser dado pelo juiz, né? Não é por qualquer um, né? Não, tem que ser alguém de muito poder. Então, assim, é uma situação que, né, não sei se a advogada foi à frente, porque a advogada mesmo estava confusa em que vara que ela ia entrar com a ação. E a gente ficou muito conversando com ela, assim, se aquilo tinha algum sentido, né? E aí a gente vê, assim, como que as pessoas tentam resolver demandas que são absolutamente familiares e que, às são do vezes, campo do privado mesmo, né? E que deveria estar sendo resolvido ali. Acho que a gente tem que pensar, talvez, assim, onde que se perdeu isso, né? E de você começar a estar delegando, né, ao outro essa busca de solução, né? Para questões que se amplia aí por uma lente que a gente não sabe bem qual. Eu agradeço muito, a gente já passou um pouquinho, né, da hora, mas foi tão bom. Muito obrigada, Cida, muito obrigada a todo mundo que está assistindo, que compartilhou, que divulgou, que está com a gente até agora, quem entrou um pouquinho. Muito obrigada mesmo pela participação de todo mundo e é isso que a gente pretende, né? Poder democratizar esses conhecimentos que a gente vai acumulando durante tantos anos, né? E quem sabe as pessoas possam refletir um pouco mais, né? Encontrar novos caminhos, né? Quando não for possível que busquem mesmo seus direitos pela via formal, mas sempre que for possível, né? Que o diálogo consiga resolver as nossas questões, né? Você quer falar uma palavrinha, Cida, para a gente se despedir? Só realmente agradecer, né, a oportunidade, acho que é sempre bom podermos estar conversando, estar trocando, e o quanto que a gente vai aprendendo, né, nessas discussões, porque somos profissionais, mas antes de sermos profissionais,
né? Também somos pessoas, também temos famílias, né? Também temos as nossas questões, né? E aí eu acho que é importante a gente também não perder isso de vista, né? No espaço, aí falando para os profissionais que estejam aí assistindo, né? No espaço que a gente está, a gente sabe, né, que não somos neutras, né, que não existe neutralidade, que a gente vai ter sempre que estar se posicionando, né, porque, né, não existe ficar em cima do muro, né, ou você vai indicar ou você vai concluir, porque os documentos são indicativos e conclusivos, ou ambos, né, mas que a gente seja capaz, né, nós também, de termos o nosso lápis na mão, escrevermos a nossa história e contribuir aí para a história do outro e para as sentenças, né, que elas possam cada vez mais serem de fato próximas da realidade, daquilo que o nosso usuário, né, nossa população está buscando, né? Isso aí. Acho que é isso. Obrigada, boa noite. Obrigada, Muito bom estar aqui com vocês. Ai, adorei. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Cida, mais uma vez. Obrigada, Larissa, nosso apoio técnico. Obrigada a todos que participaram. Uma boa noite. Boa noite.